Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Depois de um dia maravilhoso em família, ter a comunhão que Cristo nos dá a cada momento, é render graças a Ele nesse momento, em poder estar na casa do Senhor e louvar o Teu santo nome. Então, juntos, com o mesmo objetivo, vamos juntos estar podendo celebrar aquele que é digno de toda a honra, todo louvor para nossas vidas. Vamos agradecer a Deus. Pai amado, muito obrigado. É o que te pedimos, Pai amado, para esse momento onde a Tua igreja se reúne para juntos poder louvar e engrandecer a Ti. Esteja visitando cada coração, cada lar e trazendo grandioso, Pai, o refrigério para cada vida, e que as coisas que atormentam a nossa alma possa ser, grandioso Deus, dissipada por Ti, trazendo um espírito novo, um refrigério nesse momento em estar na Tua casa para Te adorar. Esteja visitando cada lar, trazendo, grandioso Deus, a paz que excede todo o entendimento, e que cada coração possa estar voltado, Deus, para poder Te engrandecer, e que nós possamos sair daqui preenchido com a Tua graça. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu peço à igreja que se coloque de pé e vamos louvar o Senhor com a música que diz: é hoje que Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Então abra o teu coração, porque Deus, Ele quer fazer o melhor para cada um de nós. Só pode.
Ele não deixa para depois, e nós também não podemos deixar para depois. Se Ele pede alguma coisa, se Ele fala ao nosso coração. Eu vou estar descendo agora e fazendo um momento de intercessão. Aqueles irmãos que quiserem estar à frente agora, trazendo em seus corações um pedido, um agradecimento, nós vamos convidar aos irmãos para estarem aqui conosco. Nós vamos estar lendo a nossa coluna de oração, mas já de antemão quero fazer um pedido, né, pela irmã Lourdinha. Ela vai estar fazendo um exame amanhã e há a possibilidade dela ter que fazer uma operação. Então ela veio agora, né, e pediu aqui para nós estarmos orando por ela. E ela confessou que está um pouco nervosa, mas vamos colocar na mão do Senhor. Colocando na mão do Senhor, né, nossa ansiedade passa. E vamos estar colocando a irmã diante do trono da graça de Deus através das nossas orações. Nós temos também na nossa coluna de oração a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral. Quero agradecer a Deus, né, por Deus ter cuidado do irmão Carlinho e família, e não ter acontecido nada de mais grave com eles. Pela manhã nós comunicamos à igreja, irmão Carlinhos, que o irmão sofreu aquele assalto e passou por aqueles momentos de tensão, mas nós agradecemos a Deus, porque não foi tirada a vida, não foi atentada a saúde, né, da família, e os irmãos saíram ilesos. E amém. Nós oramos até por aqueles que fizeram essa covardia, esse assalto, pedindo misericórdia sobre a vida dessas pessoas. É que Deus possa estar tocando no coração delas, porque a gente sabe que essas pessoas, elas vivem muito pouco, porque o salário do pecado é a morte. Então a maldade acaba se voltando para elas mesmas. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, temos que ter um coração misericordioso, um coração que pede perdão por essas pessoas e misericórdia sobre a vida delas. Então nós também pedimos pela vida desses que atentaram contra o patrimônio dos irmãos. Nós temos aqui na nossa coluna de oração a Natália, que é a sobrinha do nosso irmão Luiz, sobrinha ou neta? Sobrinha, né? Irmão Luiz é a irmã Marinalva, Elimar Alves Farias, Mário, esposo da Lourdinha, Sônia Lúcia, Zé, irmão da Terezinha, Manuela e Antoni, João, Darlan, Tatiana, Fabiana, André, Lorena, Marinalva, Dirceu, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, bairro de São José, Maricá e autoridades, né? E Marcelo, vem cá, fica aqui do meu lado aqui. Eu tenho que falar isso. Falei de manhã, não sei se você acompanhou o culto. Marcelo agora ele está formado, né? Glória a Deus. É isso aí? Mas já tirou a foto, né? Então já está. Mas a foto era de formando, né? Já, com a turma de formandos. Irmãos, a gente fica muito feliz. Mais uma conquista, nosso irmão Marcelo. Ele que, pela manhã eu falei isso, Marcelo, quero falar agora também. Quando é motivo de gratidão também, a gente tem que demorar mais um pouquinho, né? No momento de oração. Marcelo, ele esperou a sua esposa se formar. Ele tinha um projeto, ele tinha um sonho, e ele esperou o momento certo de Deus estar abrindo as portas, e foi assim, né? Abertura de portas, assim, de uma maneira muito maravilhosa, sendo aberta por Deus. E ele, tendo ali os seus compromissos, mas fazendo o seu curso, se dedicando, e está colhendo os frutos agora. E a gente ficou feliz de ver ali pelo Facebook, ele já tirando a foto com a sua turma. Deus te abençoe. Quando você estiver formado, mesmo tiver, né, um momento, se você quiser fazer um culto aqui junto com os formandos da sua turma, se eles quiserem vir aqui, a gente está agradecendo tudo junto, as famílias vindo aqui. Você pode oferecer a nossa igreja para estar realizando esse culto também. E vai ser um dia em que nós vamos estar todos celebrando aquilo que Deus deu.
Deus deu essa vitória ao nosso irmão Marcelo. E eu quero agradecer a Deus por essa conquista na sua vida. Está chegando também mais um pedido, né? Possivelmente. Joana de Castro Xavier, ela está no hospital, uma criança que está hospitalizada e necessita de uma intervenção divina do nosso Deus. Vamos estar colocando ela também na nossa coluna de oração. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Pai, pelas bênçãos recebidas. Muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Muito obrigado por esse privilégio de podermos estar Te adorando agora, nesse lugar chamado Casa de Oração. Pai, nós Te colocamos, Senhor, essa coluna de oração, para que Tu possas estar intervindo, Senhor, em cada vida, e que o Senhor possa, Senhor, estar realizando segundo a Tua vontade, em cada nome que foi citado, em cada pedido. Pai, Te agradecemos pela vida do Marcelo. Muito obrigado, Pai, pela conquista que o Senhor está dando ao Teu servo, Pai, e que ele possa, Senhor, sempre, Senhor, ser grato a Ti, como sempre foi. Nós sabemos disso, conhecemos o seu coração, o Senhor também conhece. Muito obrigado, Pai, porque a conquista do Marcelo é a nossa conquista também. Amém. Porque somos um em Cristo Jesus. Aleluia. Pai, Te pedimos por cada irmão que está aqui à frente, trazendo também o seu coração. Não sabemos o que se passa no coração dos Teus servos, mas Tu sabes. Se é agradecimento, recebe o agradecimento. Se é pedido por alguém, recebe a intercessão dos Teus servos. Se é uma necessidade no coração, sonda cada coração. Esteja abençoando esse culto também pela internet, Pai, que Tu possa estar alcançando alguém necessitado de ouvir a Tua palavra, de estar louvando e bendizendo o Teu santo nome, e que esse culto ainda possa reverberar por muito tempo, pregando a Tua palavra, exaltando o Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, coloque diante de Deus. Primeiramente, como sempre falo, entregue a sua vida diante do Senhor, porque tudo pertence a Ele, tudo é dele, e como assim Ele nos dá, nós o devolvemos. Tudo é teu. Sempre te darei. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade, a Ti eu encontrei. Meu Deus, por tudo sempre te darei. Jesus, por Ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu Deus, eu tudo sempre te darei. Jesus, por Ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 eu sei todo meu louvor. Meu Deus, tudo é teu, 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 tudo é teu. Jesus, por Ti eu viverei, nunca me envergonharei.
Podemos assentar, irmãos. Agora nós vamos passar a um momento, antes da mensagem, um momento muito importante, um momento muito significativo, um momento de alegria. E eu quero convidar Ricardo e a Verônica, trazendo aqui a Adriele e o Juan, e aquela pessoa mais importante das 5 ali, que são 5, né? Que é a Mariângela, que é a bênção de Deus, a herança do Senhor dada a essa família. E nós fomos privilegiados. Por que privilegiados? Porque eles vieram apresentar a sua filhinha ao Senhor aqui na nossa igreja. Eles não fazem parte da membresia da nossa igreja, mas nos deu o privilégio de estar recebendo essa incumbência nessa noite, apresentando essa criança ao Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso, quando nós temos essa oportunidade. Pedir para que eles subam aqui, pedir a Cristina, cadê a Cristina? Vem aqui também, Cristina vai estar me ajudando nesse momento. Tem um texto que eu uso sempre como base para a apresentação de um bebê, que foi também o que aconteceu com o momento do nascimento de um homem que foi usado poderosamente por Deus, João Batista. No nascimento de João Batista aconteceram várias coisas, e no momento em que apresentaram a ele, e depois de todos os fatos ocorridos, Lucas, ele diz o seguinte: e todos os que as ouviam, as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Eu sei que quando soube-se da gravidez, né, eu acho que a família toda ficou naquela expectativa, né, de se chegar ao momento da gravidez, do final da gravidez e o dia, né, em que seria o nascimento dessa criança. E essa expectativa ainda, né, continua até ela seguir os seus próprios passos. Mas a gente que recebe do Senhor, e a gente sabe que recebeu do Senhor, a gente também sabe que temos o compromisso de devolver aquilo que Deus deu a nós para administrarmos. Então, vocês terão uma grande responsabilidade como pais. Vocês receberão do Senhor, se pedirem isso a Ele, claro, sabedoria para criar essa criança da maneira mais positiva, da melhor maneira possível. E a Bíblia diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vocês terão pouco tempo para ensinar essa criança, sendo o principal exemplo para essa criança. Depois, infelizmente, terão outros exemplos a serem seguidos por ela. Mas que Deus possa estar capacitando vocês, e que as expectativas que vocês têm sobre essa criança, todas elas se realizem, porque sabemos que vocês querem o melhor para essa criança. E nós também, como igreja de Jesus Cristo, desejamos o melhor para essa criança e o melhor para vocês. Nós vamos estar orando para que Deus possa estar dando sabedoria a vocês e colocando a sua mão sobre ela, porque o texto termina assim: e a mão do Senhor estava sobre ele. Esse exemplo que vocês estão dando, de agora estarem colocando essa criança diante do Senhor, é muito importante. Mas que não seja só esse exemplo de hoje, mas que vocês possam sempre estar colocando a vida de vocês e essa criança diante do Senhor. Porque aquilo que nós entregamos ao Senhor, Ele nos devolve melhor ainda. Essa é a realidade, essa é uma grande verdade. Vou pedir a Cristina que esteja aí pegando a criança, tá?
para que possa estar representando aí a igreja nesse momento. E nós vamos estar lendo o texto que está em Números, capítulo 6, 24, 25 e 26. Vamos estar estendendo as mãos. Os irmãos podem ficar sentados ou fiquem de pé. Alguns irmãos ficaram de pé, então, né, vamos estar fazendo desse momento um momento mais solene ainda. Os irmãos resolveram ficar de pé. Vamos estar se recitando todos juntos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Essa oração é a oração chamada oração araônica. E essa oração, ela era impetrada sobre o povo de Israel através do sacerdócio de Arão. Os irmãos agora impetraram uma bênção sacerdotal sobre a vida dessa criança, né? E que Deus possa estar abençoando essa criança. Eu vou orar agora nesse momento, logo depois eu estarei apresentando também a Deus e aos irmãos, e nós vamos estar aplaudindo ao Senhor esse momento tão bonito e representativo que nós estamos vivendo agora nesse momento com essa criança e com esses pais. Vamos orar. Estenda a sua mão. Pai amado, muito obrigado, Pai, pela vida, Senhor, desses pais que estão aqui entendendo, Pai, que essa criança foi dada pelo Senhor, que é a herança do Senhor. Pai, e hoje eles vieram aqui, Senhor, felizes e gratos, para estarem apresentando essa criança diante da igreja e diante do Senhor, em forma de gratidão, em forma de exemplo, Pai, dizendo para o Senhor que essa criança está diante do Senhor e permanecerá diante do Senhor para toda a sua vida, Pai. Pai, esteja, Senhor, assim como esteve com João Batista, colocando a sua mão sobre essa criança, Pai, para que as coisas que existem nesse mundo tão tenebroso, que são contrárias à nossa vida, elas possam, Senhor, não terem autoridade sobre a vida dessa criança, mas que toda a autoridade esteja debaixo da tua mão, Pai, sobre ela. Senhor, que tu possas dar sabedoria a esse casal para criar essa criança com a sabedoria que vem do Senhor. Abençoe, Senhor, o crescimento dessa criança em cada fase e que ela possa crescer em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens, Pai. Toma essa vida em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Agora eu vou pegar ela para apresentar aos irmãos. Deus abençoe, irmão. Pode se sentar. Não sei se vai ter a saída das crianças. Estou vendo pouca criança, né, no salão, então a gente vai permanecer. Você não é criança, não, você é professora. Reclamou. Você é criança, você é professora. Essa foi boa. A Taizinha, ela é muito esperta. Nós vamos estar nesse momento lendo a palavra de Deus que está no livro de Deuteronômio, capítulo 30,
versículos de 1 a 20, na Nova Tradução Linguagem de hoje. Cristina, acho que pegou meu óculos aqui. Roubou meus olhos. Obrigado. Moisés disse ao povo: eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que Deus prometeu mandar. Quando Ele fizer cair sobre vocês os castigos, e vocês estiverem espalhados por todas as nações, onde o Senhor nosso Deus tiver jogado, vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldições. Portanto, se vocês e os seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus, e com todo o coração, e com toda a alma, obedecerem o que Ele manda fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês, então o Senhor nosso Deus terá pena de vocês. Ele os reunirá de todos os países por onde os tiver espalhados e os trará de volta à pátria. Mesmo que vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo, o Senhor nosso Deus os reunirá e os fará voltar para a terra que os antepassados de vocês tinham possuído. Ela será de vocês e Deus os abençoará ainda mais do que abençoou os seus antepassados. O Senhor nosso Deus dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que o amem com todo o coração e com toda a alma, e assim continuem a viver naquela terra. Com aquelas maldições, o Senhor Deus castigará todos os inimigos, todos os que odeiam e perseguem vocês, e vocês obedecerão de novo a Deus, o Senhor, e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Então, Deus os abençoará em tudo o que fizerem, e lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas. Deus novamente terá prazer em fazê-los prosperar, como fez com os seus antepassados. Isso Ele fará se vocês obedecerem nosso Deus, se cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, que estão escritos neste livro da lei de Deus, e se voltarem com todo o coração e com toda a alma para o Senhor nosso Deus. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender nem de cumprir, não estão lá em cima no céu, de modo que vocês perguntem: quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Nem estão do outro lado do mar, de modo que perguntem: quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês, vocês os guardam no coração e podem recitá-los, e por isso devem cumpri-los. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando para vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que, se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Nesse dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele.
Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida. Faze-nos aplicar em nossos corações, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje pela manhã nós estávamos falando sobre Josué e a travessia do Jordão, e nós estávamos dizendo que era um momento muito difícil, mas o povo estava diante da oportunidade, diante da promessa, e ali estava a porta que se chamava Jordão. E a gente refletiu a respeito do nosso Jordão, porque quando nós vemos a mensagem pregada lá atrás, quando nós lemos no Antigo Testamento tudo aquilo que foi escrito, isso serve como um ensinamento espiritual para a nossa vida também. E aqui nós vamos ver um Moisés, ele já idoso, 120 anos, e ele vendo tudo aquilo que aconteceu na travessia do deserto, ele tendo que orientar o povo com os ensinamentos que supririam a vida do povo ali na conquista da terra, como eles viveriam ali com as leis, com tudo aquilo que era plano de Deus sobre a vida do seu povo, e provavelmente muito triste, por apenas ver a terra prometida e não poder entrar. Passou por aquela caminhada do deserto durante 40 anos, e aqui aos 120 anos ele prepara o povo para a entrada da Canaã terrestre, né? Porque nós também caminhamos para uma Canaã celestial. Por isso que eu acabei quase que dizendo uma Canaã celeste, né? Mas aqui era terrestre. Nós estamos em busca da Canaã preparada para nós. Mas ele, nesse ensinamento, ele colocou diante do povo também a liberdade de escolha. Nós podemos decidir obedecer a Deus, segui-lo, receber tudo aquilo que podemos receber dele, ou não receber, trilharmos os nossos próprios caminhos, não ficarmos debaixo da orientação de Deus. Podemos, é uma opção, é um arbítrio, e isso é um ensinamento bíblico também. Todo ser humano, ele tem um livre-arbítrio, ele tem a possibilidade de escolher, ele não é alguém obrigado a seguir ao Senhor. O próprio Jesus Cristo, quando ele chama as pessoas a ele, ele diz: quem quiser vir após mim. Ele deixa essa opção em sua mensagem daqueles que queriam ou não segui-lo. Ele veio, deixou todos os exemplos, deixou todos os ensinamentos, mas ele veio e foi rejeitado pelos homens. E ali Deus estava colocando diante de uma nação as bênçãos e as maldições, para uma geração que estava muito preparada para abraçar as bênçãos. Se fosse a geração anterior, elas não iriam abraçar essa oportunidade de escolher a bênção. Tanto que porque o povo andou 40 anos no deserto para que uma geração inteira passasse e uma nova geração surgisse e possuísse a terra prometida. Tem um cântico antigo que ele diz que não passe de nós o teu espírito. Eu gosto muito desse cântico, né? Tudo aquilo que vem até nós possa se cumprir. E às vezes a pessoa acha que o Espírito é o Espírito Santo que vai entrar, passar. Não, eu leio na letra dessa música o Espírito como se fosse uma oportunidade, que não passe de nós a oportunidade. Na minha geração, que eu faça a diferença, que tudo aquilo que Deus colocar diante de mim, eu possa fazer uso
que as bênçãos que estão reservadas para nós possamos tê-las em nossa vida, mas muitas vezes nós desprezamos essas bênçãos, porque elas também têm um compromisso ligado a essas bênçãos. O povo tinha um compromisso e ele pedia que o povo obedecesse a ele. Mas obediência é algo muito difícil para essa geração. A gente vê isso. Se hoje tivéssemos que escolher uma palavra para definir a geração desse tempo, nós escolheríamos a palavra desobediência. Porque a gente vê que isso é notório dentro das escolas, filhos que desobedecem seus professores, alunos que desobedecem os seus professores, filhos que desobedecem os seus pais, funcionários que desobedecem os seus patrões e assim por diante. É uma geração rebelde. Esse tempo é um tempo de uma geração rebelde. Nós podemos ver isso nas famílias, nós podemos ver isso na sociedade, nós podemos ver isso até com relação à mensagem pregada. Quantos pastores estão pregando a mensagem e por causa da rebelião do homem, as pessoas entram na justiça para condenar aquele pastor ou aquele líder espiritual que falou sobre a palavra de Deus, mas ele não aceita, ele quer que seja o contrário. E essas pessoas estão sendo julgadas, e muitas delas estão sendo condenadas por dizerem a verdade. Por quê? Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão rebeldes, principalmente com relação a Deus. A verdade é essa. E nesse momento, a gente vê que foi dada toda a possibilidade àquele povo. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: olha, que povo feliz, que povo bem-aventurado e que povo de sorte, vamos dizer assim. Porque eles não mereciam ser escolhidos, mas foram escolhidos. Eles não fizeram por onde serem escolhidos. Foi a graça de Deus que escolheu o povo de Israel e deu a eles uma estrutura religiosa na qual em nenhum país do mundo, ou em nenhuma nação do mundo, melhor dizendo, não existia. Nenhum outro povo povo ali naquele lugar ou em outro lugar no mundo tinha ali as leis que ajudavam até na saúde do povo. Se o povo cumprisse as leis, eles iam ser saudáveis. Se a gente ler no livro de Levítico, se a gente ler no livro de Deuteronômio também, como a preocupação de Deus era em cada detalhe com o povo. Olha, se vocês agirem assim, vai dar certo, façam dessa forma. Um povo que recebeu leis não de Moisés, do próprio Deus. Nós não podemos esquecer disso. Mas Deus sabia que aquele povo poderia escolher a maldição. Ao invés de escolher a vida, eles poderiam escolher a morte. Mas hoje pela manhã nós estávamos estudando na escola bíblica dominical e a gente vê um Deus cheio de compaixão, um Deus cheio de misericórdia, um Deus que por mais que o povo pecasse, Ele dava uma oportunidade ao povo. E esse é o Deus que nós exaltamos, é esse o Deus que nós adoramos, é esse o Deus que nós pregamos. É um Deus cheio de amor, um Deus cheio de perdão, porque o povo estava recebendo a promessa, estava prestes a receber a bênção, já tinha recebido também todas as leis e como proceder, já tinham recebido a companhia de Deus. Num dado momento quase que não tiveram mais, porque Deus Ele se chateou tanto com o povo que falou: não vou à frente do povo, eu vou mandar um anjo. Eu não vou. Agora um anjo vai à frente do povo para orientar o povo. Moisés, quando ouviu isso, ele se desesperou: Senhor, se o Senhor não for, também não vou não. O Senhor pode mandar um anjo mais poderoso de todos os tempos, de toda a eternidade, já existiu anjo. Mas eu não quero um anjo não, eu quero o Senhor. E o Senhor estava a cada passo com aquele povo. E aqui
ele abriu a oportunidade que, se o povo não aceitasse naquele momento, que em algum momento ele se desviasse, Deus estaria disposto a perdoá-lo. E o tema da mensagem é o perdão para o arrependido. Porque o perdão está à disposição de todos nós, porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de compaixão. Deus é um Deus que tem pena, mas Ele perdoa o pecador. Por mais que ele seja aquele pecador mais contumaz, o pior de todos os pecadores, Deus perdoa esse pecador quando ele se arrepende. E esse arrependimento, ele tem também, junto com ele, a longanimidade de Deus. Porque olha, se Deus não é um Deus longânimo, seria difícil para Ele perdoar a cada um de nós, a começar por mim. Quantas vezes eu quero fazer aquilo que é certo, igual a Paulo, e não faço, né? Paulo também falou isso. Aquilo que eu quero, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Por quê? Nós temos uma natureza humana pecaminosa, e Deus, em sua misericórdia, sabia que aquele povo, mesmo recebendo tudo aquilo que eles estavam recebendo naquele momento, e prestes a alcançar com a entrada pelo Jordão e a possuir a terra prometida, aquele povo ia escolher aquilo que era errado. Mas o perdão para aquele que reconhece o caminho errado, Ele também disponibilizou naquele momento em que Moisés ensinava ao povo. E diz: portanto, se vocês e os seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus, com todo o coração, com toda a alma, obedecerem ao que Ele manda fazer, conforme as ordens que hoje estou dando a vocês. Quando o ser humano está trilhando o caminho errado, o caminho da escuridão, o caminho da morte, mas ele reconhece que naquele momento ele está tomando o caminho errado, e ele se volta para Deus arrependido, para esse tem perdão. Mas nós é que temos que reconhecer esse erro, que isso depende de nós, o reconhecimento de que somos pecadores. Para haver o perdão, tem que ter o reconhecimento pessoal. É aquele que reconhece e que se volta em todo para Deus. Porque o texto diz: com todo o coração e com toda a sua alma. Ele não volta em parte para Deus, ele volta completamente para Deus, com toda a sua vida para Deus. Ele deixa as coisas velhas no passado, tudo se torna novo, porque ele volta por inteiro. Quando nós deixamos alguma coisa ainda no mundo, na nossa vida, que está nos atrapalhando, ainda não é necessário para o perdão, porque aquilo lá ainda vai continuar atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. E é por isso que nós temos que voltar com o nosso todo, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. E uma condicional para tudo aquilo que o Moisés falou é a obediência. Porque no próprio texto diz: obedecerem ao que Ele manda fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês. Ele quer a obediência. O primeiro mandamento que foi dado ao homem foi esse: obedecer. E quando nós obedecemos a Ele, nós colhemos o fruto da obediência em nossa vida. Nós desfrutamos da bênção de obedecer. E olha, Deus, Ele não colocou coisas difíceis, e a gente vai ver aqui a seguir essas orientações. O perdão que vem também seguido pela restituição.
Olha o que diz a palavra de Deus. Então o Senhor nosso Deus terá pena de vocês, e Ele os reunirá de todos os países. Lembra que eu falei isso pela manhã, na escola bíblica dominical, aqueles que estavam estudando aqui? Antes, eu quando li esse texto, eu não tinha ainda atentado para esse detalhe. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele os reunirá de todos os países por onde estiverem espalhados, e os trará de volta à pátria. Mesmo que vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo, o Senhor nosso Deus os reunirá e os fará voltar. Eles perderam o seu templo, eles perderam a sua cidade, eles perderam a sua terra, eles perderam a sua nação. E quando isso aconteceu? Tiveram duas diásporas. Hoje pela manhã eu estava falando sobre isso. O povo de Israel enfrentou duas dispersões. O termo diáspora, ele tem esse significado. A primeira diáspora aconteceu quando houve o exílio babilônico, que o povo foi levado cativo para a Babilônia e ficou 70 anos cativo ali. Mas o povo não foi levado em sua totalidade para a Babilônia. Eles foram levados para outros lugares também, e assim eles se aculturaram a outros lugares, a outras sociedades. Parte do povo voltou para Jerusalém, se estabeleceu ali e voltou ali à sua terra natal. Mas o povo ainda voltou com algumas coisas, com desobediência àquilo que era propósito de Deus. E aí, num dado momento, eles receberam o maior de todos os profetas a profetizar, a voz mais nítida de Deus a falar para eles, que foi a voz do próprio Filho de Deus. E o que eles fizeram? Eles condenaram o Filho de Deus, eles rejeitaram, eles crucificaram a Cristo. E no momento da crucificação, aonde é dado o veredito a respeito de Jesus, ouve-se vozes dizendo que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. É uma das frases mais arrepiantes da história. Para pensar nisso. Eles falaram isso para o próprio Filho de Deus, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles estavam profetizando uma maldição sobre eles. E depois de um tempo, o que acontece? Tito, general dos exércitos romanos, com 60.000 soldados, invade Jerusalém. Nessa época era Vespasiano, o imperador, Tito era o seu filho. Ele invade Jerusalém com um ódio tremendo. Mata as pessoas que estavam no caminho. Acabam com toda aquela resistência da cidade. O templo pega fogo, é destruído. As casas são queimadas, os muros derrubados. Existiam ainda judeus, ainda resistindo em Massada. Não sei se os irmãos já ouviram falar desse lugar. Foi a última resistência dos judeus. Os romanos não queriam deixar que ninguém sobrevivesse, e Massada também cai. Uma fortaleza que ficava na montanha, construída por Herodes. Ali foi o último refúgio dos judeus, onde Roma, com uma estratégia muito perfeita de guerra, eles fazem uma rampa que vai até a entrada de Massada. E aí aqueles judeus que não queriam mais se submeter ao domínio romano, eles se suicidam dentro da fortaleza de Massada. E aí começa a segunda diáspora, a segunda dispersação, que começa ali nos anos 70 depois de Cristo. Só depois de muitos anos, em 1948, é reconhecido o Estado de Israel. E aí existe o movimento sionista, que era um movimento nacionalista. Não foi um movimento espiritual de volta à terra dada por Deus, a terra de Jerusalém, ali onde existia a nação há muito tempo atrás.
E hoje está restabelecido Israel. Não é aquela Israel que é obediente também, não. Não. Porque só vai ser a Israel obediente quando eles abrirem o seu coração para Jesus. Porque antes tinham as leis. Deus estava dando a lei. Mas depois que veio Jesus, ele é o cumprimento da lei. Porque a Bíblia diz que porque o fim da lei é Cristo. Isso significa que nele há o cumprimento de toda a lei. Então, quando nós rejeitamos a Cristo como nosso Salvador, não nos entregamos a Ele, nós também estamos desobedecendo aquilo que é o propósito para a nossa salvação, é aquilo que pode nos salvar, é aquilo que pode nos dar um coração obediente. Deixar Jesus Cristo entrar na nossa vida. Mas aqui o povo, ele tinha também uma promessa de restituição. A gente vê aqui que ele reuniria as pessoas de volta. Olha, você pode acreditar que se você chega arrependido aos pés de Cristo, no que você encontra o perdão de Deus para a sua vida, há restituição na sua vida. Ele vai restituir aquilo que você perdeu. Ele vai trazer de volta aquilo que você mesmo deixou se destruir com as suas escolhas. Porque há muitas pessoas que já perderam muitas coisas nessa vida, fruto de suas próprias escolhas. Não escolhendo segundo a vontade de Deus, obedecendo a sua vontade, não, mas querendo fazer os seus próprios caminhos, tomando as suas próprias decisões, e perderam. Mas no perdão de Deus, há restituição. Em terceiro lugar, o perdão que vem seguido das bênçãos de Deus. Meu irmão, você pode ser chamado de alguém abençoado por Deus, mas às vezes você vive longe das bênçãos de Deus. Por quê? Você ainda não é um pecador arrependido. Aquela nação tinha a bênção e a maldição à sua escolha, mas escolheram a maldição. Mas mesmo escolhendo a maldição, ainda haveria o perdão. E com esse perdão, a restituição das bênçãos de Deus. Você perdeu as bênçãos de Deus na sua vida? Você não está vendo mais o perdão, as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Hoje é dia de perdão. Você precisa colocar alguma coisa diante de Deus, você precisa chegar para Ele e falar assim: Senhor, me perdoa por isso daqui. Eu não estou recebendo as bênçãos que estão reservadas para mim, porque eu ainda não confessei o meu pecado, não pedi perdão. Você precisa reconhecer para ter as bênçãos de Deus na sua vida. Diz os versículos 5 e 6, para a terra que os antepassados de vocês tinham possuído, ela será de vocês, e Deus os abençoará ainda mais. Ainda mais. Olha, poderia ser uma condicional: olha, porque vocês pecaram, vocês só vão receber uma parte da bênção. Nós poderíamos, como humanos, pensar assim, né? Não, peraí, foram tão ingratos, agora só vão ter parte da bênção. Mas o pecador arrependido, aquele que se arrepende, aquele que volta pedindo perdão, ele recebe ainda mais. Que Deus maravilhoso, que Deus que não guarda rancor, que Deus que quer abençoar. Olha o que diz: o Senhor nosso Deus dará a vocês e aos seus descendentes coração dispostos a obedecer, a fim de que o amem com todo o coração, com toda a alma, e assim continuem a viver naquela terra. Então Deus os abençoará em tudo que fizerem, e lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas. Essa parte final aqui é maravilhosa. Deus, Ele tem prazer em castigar. Deus, Ele tem prazer em ver o ser humano destruído.
Deus, Ele tem prazer em ver tanta desgraça nesse mundo, tanto mal. Não, a parte final diz: e Deus novamente terá prazer em fazê-los prosperar. Se é uma coisa que Deus quer para a sua vida, é prazer de ver a sua prosperidade. Amém? É o que a palavra de Deus fala. Se alguma coisa não está bem, você precisa resolver, você precisa fazer um retrospecto da sua vida, como você está vivendo, para que você possa se acertar com Deus. Uma maneira de se acertar com Deus é chegando a Ele pedindo perdão por alguma coisa que falta em você, não em Deus, porque nele há prazer em te abençoar. Em último lugar, o perdão que vem para aquele que faz a melhor escolha. Olha, quando ele termina tudo aquilo, irmãos, se a gente ler o livro de Deuteronômios, desde o primeiro capítulo de Deuteronômios, ele vai até o 30, é Deus, Ele ensinando através de Moisés aquele povo. E quando chega no final, Ele termina dizendo o seguinte: olha o que ele diz. A mensagem de Deus é simples, não é difícil de se cumprir. Os mandamentos, versículo 11, os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de se cumprir. Quando nós lemos a palavra de Deus é clara. A simplicidade no Evangelho, a simplicidade da voz de Deus a falar aos nossos corações. Deus não nos fala nada que seja confuso. Nós não vivemos em confusão com Ele. Eu não entendi o que Deus quer falar na minha vida. Não, o povo, quando terminou todos aqueles ensinamentos, olha, o que eu falei para vocês não é simples de se cumprir. A segunda coisa, Deus não deixou a sua mensagem num lugar inacessível. É difícil eu ouvir a voz de Deus. Olha o que diz o versículo 12. Não estão lá em cima no céu, de modo que vocês perguntem: quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos para ouvirmos e cumprirmos? Não está lá não. Está com a gente aí, está com você nas Escrituras, está na sua mão. E se você meditar nela, vai estar no seu coração. Ele está falando mais adiante, vai estar no coração de vocês. E olha, era algo comum aos judeus, quando eles se sentavam ali em família, quando eles iam comer o alimento, eles começarem a citar, né, os salmos, o Pentateuco, os livros também proféticos, e a palavra de Deus sendo ensinada. Na própria palavra de Deus no ensinamento, escreve essas palavras na testa, nos umbrais, na porta, para que vocês não esqueçam, para que elas façam parte da vida de vocês, elas estejam na boca de vocês, no coração de vocês. Vocês não vão precisar ir em outro lugar não, vocês estão ouvindo aqui da própria palavra de Deus, e na simplicidade dessa pregação. Que Deus está falando a cada coração de maneira simples, audível, inteligível. Nem estão do outro lado do mar, de modo que perguntem: quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês, vocês o guardam no coração e podem recitá-los, e por isso devem cumpri-los. Irmãos, por isso que é tão importante nós estudarmos a palavra de Deus. Irmão, você que é crente em Cristo Jesus, não perca a oportunidade de estar aprendendo da palavra de Deus.
porque é com ela que você vai enfrentar a sua vida aqui na terra, as dificuldades. É com ela é nela que você vai encontrar sabedoria para viver nesse mundo e viver bem. E isso pode estar no nosso coração e nos nossos lábios, no momento de dificuldade, no momento de tomada de decisão. Não está longe não, está aqui na palavra de Deus, mas principalmente tem que estar o quê? No nosso coração. Tem que entrar, tem que fazer parte da minha vida. Eu preciso conhecê-la, para poder ela me ajudar em todos os momentos da minha vida. Olha, aí ele continua dizendo: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. A responsabilidade, depois que a palavra de Deus ela é pregada, já não é mais daquele que pregou, é daquele que recebeu. É daquele que recebeu. Muitas vezes a gente vê, né, os irmãos falando: pastor, mas a gente vai ali para a praça e muitas vezes a gente prega, tem 1, 2, 3 pessoas. Mas quantas vezes eu vi relatos: pastor, eu ouvi o culto daqui de trás, lá onde eu moro, lá atrás da igreja, eu ouvi o culto que estava sendo realizado na praça em São José. E a gente sai daqui, né, arruma o som e vai os irmãos lá e faz um convite. Pastor, quantos se converteram nesse culto? Eu não sei. Eu não sei. Quantos ouviram essa palavra? Eu não sei. Mas agora uma coisa é certa: nós precisamos proclamá-la, porque quem ouviu, esse tem responsabilidade quando ouvir essa palavra. E o que fazer com ela? Aceitar ou não? Recusá-la ou aceitá-la? Escolher a vida ou a morte? Escolher a bênção ou a maldição? A palavra está sendo, mais uma vez aqui exposta, está sendo pregada. A responsabilidade está saindo dos meus lábios, está indo para o coração de cada irmão que está aqui, está indo para a internet também. Agora a responsabilidade é de cada um de nós que recebemos essa palavra em nosso coração. E naquele momento, Moisés ele chama como testemunha o céu e a terra. O céu e a terra. Olha, que testemunho forte. Que testemunho forte. É o testemunho em que você vai chegar lá no livro de Mateus, capítulo 24 e 25, quando todos nós vamos estar diante de Deus e vamos estar sendo julgados, onde ele vai falar assim: olha, você ouviu a minha mensagem e você a rejeitou. Aí você pode dizer assim: quando rejeitei? Quando essa mensagem chegou até os seus ouvidos e ao seu coração através da internet. No dia tal, no dia 25 de junho de 2023. Quem é testemunho? O céu e a terra são testemunhas. O céu e a terra são testemunhas. Você ouviu essa mensagem. E eu proferindo bênçãos para você escolher a bênção. E você rejeitando a bênção. E hoje você está diante de mim. E agora? As testemunhas estão aqui. O céu e a terra estão aqui. Aquele povo não podia dizer que não ouviram. É interessante no livro de Hebreus também, quando eu estava meditando nesse texto, quando Hebreus começa a falar sobre os heróis da fé, e aí, irmãos, é uma responsabilidade para nós que temos a fé, a nós que somos crentes em Cristo Jesus. Quando o autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele descreve todos aqueles heróis da fé. No capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto,
deixamos de lado tudo aquilo que nos atrapalha, e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Se há alguma coisa que está atrapalhando a nossa fé, leia na palavra de Deus os grandes heróis da fé. Eles são as testemunhas. Para testemunhar: olha, eu fui cerrado vivo, eu fui queimado vivo, eu fui crucificado de cabeça para baixo, eu fui degolado. Os heróis da fé são todos esses que entregaram a sua vida pela fé, e eles são testemunhas contra nós que também abraçamos essa fé. E aí, como está a nossa fé? O exercício da nossa fé. Como nós temos vivido nesse mundo como crentes em Cristo Jesus. Na sexta-feira, eu estava conversando com uma pessoa, e aquela pessoa falando da decepção de ele ter confiado a uma pessoa um aluguel da sua casa. E ele falou: olha, eu tenho até medo de alugar a minha casa, porque o último que eu aluguei a casa, essa pessoa, ela me trouxe muitos problemas. E ele começou a falar que deixou a casa destruída, os aluguéis sem pagar, o condomínio sem pagar. E aí ele chegou para aquela pessoa e falou: só vai embora, por favor, para que eu possa resolver todo esse prejuízo. E no final ele deu a seguinte declaração: pior não é isso, pior que a pessoa, ela se diz ser um pastor, e membro de uma igreja, e à frente de uma igreja. Aí eu virei e falei: olha, isso não pode ser uma regra naquilo que você tem como exemplo de um crente, de um pastor, de alguém que é servo de Deus, de alguém que é obediente à palavra de Deus. Ainda bem que ele falou assim: eu sei. Mas nós estamos vivendo em uma sociedade em que o exemplo cristão também, ele não é um exemplo de obediência a uma vida cristã. Então, muitos estão vivendo dessa forma, de uma maneira desobediente à palavra de Deus. Mas por que eles são tão desobedientes? Porque falta uma coisa, que quando chegou no final, é isso daqui que nós precisamos para a nossa vida, para sermos obedientes, para fazermos a vontade de Deus. Ele finaliza com essa palavra, ele diz o seguinte: nós temos que buscar a Deus e estarmos ligados com Ele. Se você estiver ligado com Deus, você vai ter condição de fazer a sua vontade. O Espírito Santo de Deus vai atuar na sua vida, vai te fortalecer, vai te dar sabedoria. Você vai fazer a vontade de Deus através do Espírito Santo de Deus, senão você não vai conseguir, porque aí é difícil mesmo. Mas Ele vai ser o seu guia, Ele vai ser o seu orientador, Ele vai ser o seu consolador. Ele vai se entristecer quando você estiver fazendo alguma coisa de errado. Ele vai te deixar feliz na comunhão do Espírito Santo com Deus. Quando você estiver fazendo a vontade dEle também, você vai sentir uma felicidade no Espírito. Ele termina dizendo assim: amem o Senhor nosso Deus, obedeçam o que Ele manda, fiquem ligados com Ele. Fiquem ligados com Ele. Mas chegou um dado momento que o seu Israel, o seu povo, rejeitou a Deus, quebrou a aliança, não tinham mais comunhão com Ele, e aí perderam tudo. E aí Jesus Cristo, Ele falando também da necessidade de estarmos ligados com Ele, lá em João capítulo 15, versículos 4 e 5, Ele diz assim: continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês,
Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Por isso que ele finaliza assim: fiquem unidos comigo, fiquem unidos com Deus. Se tivermos unidos com Jesus, Ele fará que nós demos frutos. Dele nós receberemos tudo aquilo que nós precisamos para esta vida. E olha, sem Ele, nada podemos fazer. Baixa sua cabeça agora. Eu quero convidar você a uma reflexão pessoal com Deus nesse momento. Que você possa, nesse momento, estar refletindo em seu coração. E que se há alguma coisa para você resolver, se há perdão que você tem que pedir a Deus, se há uma nova atitude a respeito de alguma coisa na sua vida que você precisa tomar, assuma um compromisso com Ele hoje. Tome essa atitude. Se você precisa do perdão dEle, Ele veio hoje dizendo: olha, o meu perdão está disponível para você. Confesse aquilo que você precisa confessar. Retorne aos meus caminhos. Receba tudo aquilo que eu te ofereço. Não rejeite. As pessoas têm rejeitado, mesmo continuando a sofrer. Olha quantas vezes eu preguei o Evangelho a algumas pessoas que estavam sofrendo por causa da decisão de não querer estar perto de Deus, e eu colocando a opção: olha, por que você não procura Deus na sua vida? Por que você não abre o coração para Jesus? Você pode mudar a sua vida. E a pessoa dizer: oh, não quero, não está no meu tempo. Quantas vezes Deus nos chama para alguma coisa, para a obra do Senhor, e nós não estamos disponíveis? Quantas vezes nós rejeitamos o convite de Deus, mesmo Deus falando ao nosso coração, e nós sentimos Ele falar, mas deixamos para depois. Colocamos outras coisas mais importantes em nossa vida. Deus, Ele está te chamando hoje para uma decisão, para um compromisso, para uma vida de desobediência, uma vida de mais intimidade. Você precisa ter mais intimidade com Deus. Deus, Ele pode te usar como uma pessoa abençoadora e também abençoar ainda mais a sua vida. Mas isso não está acontecendo, porque isso também depende de você, depende de mim. É uma escolha pessoal. Se você escolher fazer a vontade de Deus, se você escolher estar perto dEle, Ele estará perto de você. Se você resolver obedecê-lo, as bênçãos de Deus vão ser o resultado dessa obediência. Se você buscar viver os seus caminhos, se você quiser ter um coração novo, Ele estará te dando um coração em condições de viver a vida que Ele quer que você viva nele. É só você querer. Que a gente viu isso. Olha, eu lhes daria um coração propício a vocês me obedecerem. É Ele quem coloca esse coração em nós, essa nova vida. O coração é a totalidade de vida. Eu sempre falo isso para a igreja, eu sempre prego isso. Coloca a sua vida diante do Senhor, Ele te dará uma nova vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que falou aos nossos corações. Te agradecemos pela misericórdia e o perdão que está sempre ao nosso alcance. Mas, Senhor, que tu possa, Senhor, estar falando aquele coração que precisa resolver alguma coisa hoje contigo. E que, Senhor, se há um coração que está confessando hoje algo que ele precisa confessar ao Senhor, glória a Deus, porque sabemos que o Senhor está ouvindo, Pai, que o Senhor já está perdoando, e que o Senhor já está mudando a história, e que as coisas serão novas a partir de hoje, Pai. Senhor, toma cada vida em tuas mãos, está aqui na tua casa hoje, e que nós possamos estar sempre procurando saber qual é a tua vontade em nossa vida, recebendo, Pai, da tua palavra, a tua vontade em nossa vida. Senhor, traz avivamento à tua igreja, aviva-nos, Senhor, como diz o cântico do cantor cristão, para que a nossa vida, Senhor, seja ainda mais próxima e com intimidade contigo, Pai. Que sejamos ligados a Ti, no nome de Jesus, amém. Alguém que hoje quer tomar uma decisão, de assumir um compromisso com Deus, que está afastado, está longe dos caminhos do Senhor, alguém que quer ter um propósito, hoje Deus estava falando comigo no meu coração, e eu tenho um propósito, de agora em diante, eu fazer tudo na obra do Senhor que Ele me colocar à disposição. Alguém quer orar por você? Alguém, levanta a mão. Alguém? Vou orar por você aí mesmo. Alguém? Eu não me demoro no apelo, porque entendo que a palavra de Deus, ela do início ao fim, já falou aos nossos corações. Alguém? Você que está assistindo pela internet, se você quer o perdão de Deus, confesse aquilo que você precisa confessar diante de Deus. Ele estará te perdoando agora, ao você começar a verbalizar esse pedido de perdão. E seguido do perdão, as bênçãos virão sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos estar louvando ao nosso Deus com 2 cânticos. Nós estaremos louvando a Deus com um cântico, e depois eu estarei impetrando a bênção apostólica, e depois indo despedir dos irmãos. Quero agradecer a presença de alguns visitantes e que voltem. As portas estão abertas para recebê-los, que Deus também possa estar abençoando. Nós vamos louvar. Amém. Tudo é teu, tudo é teu, tudo pertence ao Senhor. Guarda o meu coração. Não, guarda o meu coração também. Você já entregou tudo. Amém, é teu, entreguei. Guarda o meu coração. A gente pode repetir também, se você quiser. Amém. Os teus caminhos
deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Bom, antes de despedir, eu não sei se o Marcos tem alguma coisa na cantina. Não. Eu quero desejar uma boa semana a todos e que o Senhor possa estar em cada momento da nossa vida durante essa semana. Que ligados a Ele, nós estaremos sendo abençoados por Ele, como nós aprendemos na Sua palavra. E também, muito obrigado para aqueles que estão nos visitando nessa noite, que você possa voltar outras vezes para congregar aqui conosco. Eu quero convidar os irmãos também a estarem no culto de quarta-feira, onde nós temos o nosso culto de oração, ensino da palavra. Isso daí nos fortalece. Então, se você quer se fortalecer espiritualmente, venha participar dos nossos cultos, porque nós aprendemos, nós também vivemos a comunhão com os irmãos e com o Espírito Santo de Deus, e precisamos do nosso culto, e nós temos a quarta-feira para termos essa oportunidade também. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Quão bom e agradável é a comunhão. Abraçando, se você quiser cumprimentar o seu irmão.
tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor.